Eu quero te contar a história, tá, do meu cliente. Eu vou colocar um nome, fictício nele de Ângelo, tá. O Ângelo é um empresário muito bem-sucedido, ele tinha, né, uma transportadora com mais de 100 caminhões, ele fazia transporte em Minas Gerais, no Brasil inteiro, e era uma grande transportadora, tá. Infelizmente, num dia aconteceu uma fatalidade, e um desses funcionários do Ângelo teve um acidente grave e faleceu. Tá, foi um acidente de trabalho, ele estava em trabalho, e aí, ele faleceu. Resultado, o que aconteceu com o Ângelo? Ele sofreu uma ação, né, trabalhista, e uma ação trabalhista é como se fosse lucro cessante que a família pediu, né, pediu uma indenização, pelo período que esse funcionário ainda teria de vida, de trabalho, e aí eles pediram uma ação milionária. Resultado, muitos problemas, recaíram sobre esse cliente. Eu tive na casa dele em 2018 para atendê-lo e ele estava bastante angustiado com essa situação. Então e já não tinha muito mais o que fazer, porque a ação, foi muito rápida e interessante que a empresa dele tinha um seguro de vida coletivo, mas com indenização muito pequena. E aí o que aconteceu? Essa família recebeu o seguro de vida, recebeu os acertos, ele pagou tudo certinho e depois essa família foi bem orientada por um advogado, né, entrou com um processo pedindo uma indenização milionária. Resultado, o Ângelo teve que então correr com seus bens, fazer uma série de mudanças e começou aquela situação muito complicada que você já deve conhecer, que é fugir de uma ação, nesse porte, né. Eu não estou recomendando aqui que você faça, que você que tem um problema, faça qualquer situação dessa, tá. Eu só estou explicando, algumas situações que podem acontecer. E para a família toda foi muito difícil, ele tinha uma casa muito tinha acabado de montar uma casa linda, num condomínio fechado, e ele teve lá a dificuldade de ter que passar essa casa para o nome de outras pessoas, enfim, transferir bens. E sabe o que aconteceu? A transportadora do Ângelo foi fechada. A ele parou com a atividade empresarial dele, ele vendeu caminhões, ele hoje está exercendo outra atividade. Então, por que eu estou trazendo essa história aqui para você? Porque talvez essa história tenha afinidade com o seu negócio, talvez você seja empresário, talvez você, se identifique com uma situação parecida ou você saiba de alguém que já passou por isso. E o que nós podemos fazer de diferente, é que você pode fazer diferente, é que nós podemos ter um planejamento patrimonial, empresarial, de modo muito diferente. Então, se o Ângelo fosse bem orientado lá atrás, ele tivesse constituído uma holding familiar para a casa linda que ele tinha acabado de mudar, inclusive de terminar a construção quando eu tive com ele lá em 2018, a gente teria uma blindagem, uma proteção. Blindagem não existe, tá, gente? Mas a gente teria uma proteção muito significativa dessa propriedade particular dele. Ou seja, o padrão de vida da família não ia fazer isso aqui, não ia cair significativamente, tá? A gente ia manter o padrão de vida da família. Outra situação é que ele poderia então ter lá os bens que garantiriam a empresa e garantiriam o pagamento dessa execução no ambiente da empresa, estruturado numa célula cofre empresarial, de modo que não tivesse problemas ali para ele pagar essas dívidas e que o patrimônio dele não corria nenhum risco. Você já deve ter ouvido falar daquela família que era muito rica, que tinha empresa, indústria, e de repente teve um problema grave, um processo muito grande ou uma perda de um fornecedor, e de repente aquela família perdeu tudo. Então, essas são histórias que não precisam acontecer quando se tem inteligência de planejamento financeiro, inteligência para o planejamento patrimonial apropriado. É isso que nós fazemos, é isso que eu, Glaucon, economista e contador, me tornei especialista, tá? E eu vou contar um pouquinho da minha história também. Eu venho lá desde 2010 estudando a lei da SA e atuando nesse segmento, ajudando famílias a fazerem um planejamento patrimonial, familiar, organizado, e também um planejamento empresarial, tá. Voltando para esse caso do Fernando, do Ângelo, ele poderia ter uma história muito diferente, né, ele poderia ter organizado o patrimônio numa holding familiar e organizado as empresas em outras holdings, que ele tinha mais de uma empresa, empresariais, tá. E esse patrimônio não há comunicação, então a gente consegue dar estrutura para que ele tenha toda a segurança jurídica aqui na atividade empresarial e toda a segurança jurídica aqui na empresa familiar, tá? Na holding familiar. Por que que eu estou colocando isso aqui para você? É porque essa é uma tecnologia, essa é
uma forma de fazer o planejamento patrimonial e empresarial que a gente consegue segregar a atividade empresarial, tá? Eu preciso falar um ponto importante aqui, muito importante. Muita gente fala, eu tive atendendo essa semana um grande empresário e ele tem muitos, muitos, muitos imóveis, são muitos mesmo. Eu fiquei até assustado com o tamanho do patrimônio dele e ele tinha uma ideia, uma concepção muito diferente. Ele tinha a concepção de que ele tinha um CNPJ e ele estava livre do inventário. Gente, olha isso, eu tive com esse cliente, e aí eu atendi lá no balcão da empresa dele, e aí ele falou assim comigo: "Não, mas", e ele estava fazendo o inventário da mãe dele, que era um inventário gigante, e já está para sair o formal de partilha, aí a gente vai pegar todos os bens ali, e já começar o planejamento dele. E ele tinha a crença, a ideia de que ele já tinha colocado os bens numa empresa que não haveria inventário. Gente, essa é a pior situação que possa ocorrer. Porque você tem um CNPJ, não quer dizer que você não vá para o inventário. Você vai para o inventário se você tem só um CNPJ. Isso não vai cobrir o seu planejamento, tá? E aí eu orientei esse cliente e falei: "Olha, não adianta você ter, só um CNPJ, tem alguma estrutura, de empresas que fazem o planejamento sucessório? Você tem sócio pessoa física?" E ele respondeu: "Tenho, Glauco, eu tenho sócio pessoa física". Eu falei: "Essa empresa vai entrar no inventário do mesmo jeito". E aí eu estava orientando e falando com ele, eu falei: "Olha, não sei se você sabe, mas inclusive a Receita do Estado e a Receita Federal estão muito mais severa com as empresas, com os CNPJs para fazerem o inventário, porque foi o tempo que a Receita do Estado analisava apenas lá o valor das cotas, o valor do contrato social, mas isso já acabou. Isso não acontece mais. A Receita Fazendária do Estado e a Receita Federal avaliam a empresa por todo o valor dos bens, a valor de mercado. Ela vai olhar também o faturamento dos últimos 12 meses, está já na Receita, né? Então ela vai analisar toda a geração de caixa, o faturamento, ela vai querer o balancete, o balanço, o DRE, e aí então ela vai fazer uma avaliação apropriada da empresa. Ou seja, é muito mais severo, na grande maioria das vezes, para quem tem um CNPJ. Então, gente, não basta, como eu falei com esse cliente, não basta ter um CNPJ e transferir os bens para esse CNPJ e achar que o seu problema vai estar resolvido. Precisa se sentar com um especialista em holding, tá? Eu vou contar um pouquinho aqui da minha história para vocês entenderem como nós entramos nessa fria e nessa crença de que ter um CNPJ resolveria todos os problemas. Não resolve, cai no inventário de modo muito mais severo e pior, tá? E a legislação e o governo hoje está muito mais organizado e muito mais astuto para entrar na empresa e avaliar todos os bens, avaliar a geração de caixa, avaliar faturamento, avaliar imobilizado, equipamentos, tudo, tudo. Então, se você não quer passar por uma situação como essa, eu gostaria de ter um bate-papo com você. Nós vamos ter a Semana da Família Salva e Feliz, tá? A Semana da Família Salva e Feliz. Nessa semana eu vou explicar como criar uma estrutura de planejamento na sua empresa, principalmente para você que tem sócio pessoa física, tá? Se você tem sócio pessoa física, você precisa participar da Semana da Família Salve e Feliz. Por quê? Porque nessa semana eu vou explicar como você pode fazer um arranjo na sua empresa de modo que você não tenha mais sócio pessoa física e de modo que você execute a organização do planejamento patrimonial e financeiro da sua empresa para não incorrer no inventário lá dentro. Tá? E para você também que tem um bem, tem bens, né, aí na pessoa física e já tem uma atividade empresarial e tem bens significativos, nós vamos na Semana da Família Feliz e Salva, a gente vai orientar também como fazer todo esse processo também no patrimônio pessoal. Tá? Para você não incorrer nos erros lá, como o meu cliente Ângelo, como contei a história, que realmente colocou o seu patrimônio pessoal todo em risco e ainda teve todos os agravantes aí da sua empresa, que ele teve que encerrar a atividade, mudar de ramo de atuação, mudar de cidade, gente. Então, assim, é uma coisa muito ruim, que eu creio que você não quer passar, né? E levou tanto tempo para constituir sua empresa, tanto tempo para construir o seu negócio, para construir os seus bens, e não vale a pena deixar isso ir para um planejamento mal sucedido. Então eu quero falar com você, gostaria que você se cadastrasse
e já colocasse os seus dados. Aí eu vou mandar para você algumas informações de como vai ser essa semana do planejamento da família feliz e salva, né, que está salvando seus patrimônios e tu vai ficar feliz. Então, eu quero que você se cadastre para a gente ter esse bate-papo, e lá eu vou te explicar todos os detalhes, todos os macetes de como livrar a sua empresa do inventário, tá? E de não ter problemas sucessórios, não ter problema com o governo, não ter problemas com avaliação e, principalmente, gente, não ter problema entre briga de familiares. Eu vou falar um pouquinho mais disso num próximo vídeo. E se você está curtindo esse conteúdo, curte aqui, comenta, coloca nos comentários, compartilha esse vídeo, e também eu quero a sua sugestão. Eu gostaria de pedir a sua sugestão sobre temas que talvez você já tenha passado ou que você tenha curiosidade, porque aí eu vou fazer outros vídeos para falar desses conteúdos, para poder falar um pouco mais daquilo que você tem dúvida, daquilo que você quer interagir comigo. Posso te pedir esse favor? Posso te pedir essa gentileza de comentar, de colocar talvez conteúdos que você tenha interesse em saber mais sobre a sucessão, mais sobre a questão da constituição da empresa, mais sobre o planejamento sucessório, mais sobre as cláusulas de empenhorabilidade, incomunicabilidade, inalienabilidade, enfim, reversão, a golden share. Se você tem dúvidas sobre alguma dessas coisas com relação às holdings familiar, empresarial, coloca para mim no comentário e a gente vai evoluir, certo? Te espero lá em breve na Semana da Família Salve Feliz.